Graça e paz do Senhor Jesus, meus queridos. Quem está feliz, diga eu. Eita que é gente feliz. Estamos ainda na primícia, né, irmãos, da inauguração do templo, a primeira semana. Tudo aconteceu essa semana, só tem 8 dias, né, que nós viemos para cá. E a gente ainda está sentindo aquele mover dentro de nós acerca de um lugar novo, respondendo a Deus algo novo que Ele começou a desenhar lá atrás para as nossas vidas. Então é tão bom, né, irmãos? É tão bom ter um lugar para a gente adorar o Senhor, um lugar onde você sabe que foi Ele que preparou para nós. E ó, tá faltando gente ainda, viu? Então levanta a sua mão na direção dessa cadeira vazia aí e fala: eu declaro em nome de Jesus, fala, que domingo que vem não vai ter espaço para ninguém. Em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse a Bíblia. Eu quero compartilhar uma palavra com você que, como eu sempre falo, o Senhor, Ele ministra algo dentro de mim e eu entro em desespero para buscar uma palavra para me trazer aquilo que Ele está ministrando no meu coração. E comecei a pedir ao Senhor, né, a gente sabendo que tem a responsabilidade de transmitir, porque nós somos apenas um veículo, né? A gente é apenas um instrumento onde o Senhor vai trazer no vertical para que aconteça no horizontal, né? Então é sempre uma preocupação. Às vezes eu me deparo com algumas pessoas que dizem assim: pastor Itamar, o senhor é facinho, né? Sobe lá, não fica nervoso. Aí eu lembro da minha mãe: vai, besta. Coisa nenhuma, irmão. E no dia que eu não tiver o nervosismo, a insegurança, aí está trocando as bolas. Sou eu que estou aqui, né? Então fica difícil de Deus trabalhar naquilo que Ele quer transmitir. E o Senhor, Ele transmite. Não interessa se é Itamar, se é Abel, se é Jonas, se é Aurélio, se é Lucas, Rafael. Não interessa. Quando o Senhor quer falar, Ele vai falar. Nós somos apenas um veículo. Então assim, ó, a gente tenta fugir das notícias do dia a dia, a gente tenta fugir do que o mundo está vivendo. Você se limita a não ver as notícias, você foge o máximo das coisas, mas o pouquinho que você vê, você vê um povo desesperado, você vê uma humanidade em desespero, sabe? E nós precisamos meditar nessas coisas. Nós, como cristãos que conhecemos a palavra do Senhor, nós precisamos tirar tempo para entender que mundo é esse, o que nós estamos vivendo, sabe? E Deus tem separado para nós essa organização eclesiástica de todos os domingos nós estarmos aqui como igreja, em família, para se alimentar e despertar e ensinar alguma coisa acerca do que você vai viver para a semana. Então nós que temos a responsabilidade de trazer essas verdades bíblicas, a gente tem que estar antenado, ligado com as coisas do dia a dia. E eu tenho visto um mundo literalmente de cabeça para baixo. As coisas estão assim completamente sem controle, completamente sem limites. E aí vem as doenças, e aí vem as enfermidades. O mundo está doente. E quando eu falo mundo, não é estrutura física não, é o ser humano. Nunca se teve tanta enfermidade como está tendo nos dias agora. Até um tempo desse nós tínhamos dificuldade de aceitar a tal da depressão. A depressão ficou para trás. Diz aí os profissionais: todo mundo tem depressão. Sabe qual é a bola da vez? É uma tal de ansiedade. É uma tal de ansiedade. Irmãos, e isso é difícil. Porque Satanás, ele sabe, o propósito dele, a gente conhece muito bem, é fazer 3 coisas. Quais são os pilares deles? Matar, roubar e destruir. Então ele vai trabalhar 24 horas para destruir as nossas vidas. E acima de tudo, com prioridade, separar nós das coisas de Deus. E qual é a arma principal que está tendo agora? É ansiedade. E por essa razão eu quero dar um título para as pessoas que estão no YouTube, as pessoas que estão aqui quiserem anotar. Eu quero dar um tema para essa ministração, que é: Deus cuida de nós.
Deus cuida de nós. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Deus cuida de nós. Então isso é o suficiente para nós nos fortalecermos e entender que nós vamos também passar por essa fase. Porque no dia que eu achar que a minha terra é aqui, aí eu vou sofrer mais. Mas quando eu estiver pensando que eu não sou daqui, meu DNA não é daqui, é celestial, eu vou viver melhor, não é? Então eu queria que você abrisse a Bíblia, por favor, lá no Sermão do Monte, quando Jesus reuniu ali milhões de pessoas, que naquela época certamente haveria algum tipo de enfermidade. É Mateus capítulo 6, porque naquele tempo, multidões de pessoas se esforçaram para ver aquele que estava trazendo novidade de vida, para ver aquele que curou cego, que deu vista a cego, que curou pessoas e que fez milagres extraordinários. Por que aquela multidão ia? Porque o ser humano, ele está sempre carente, ele está sempre buscando coisas novas. No versículo 25 do capítulo 6 de Mateus, nós vamos ler, é muito interessante. Abra sua Bíblia, liga o seu celular, está escrito assim: por isso, ou portanto, eu vos digo. Não é a palavra do escritor de Mateus, é a palavra de Jesus, é ele que está falando. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, está falando da vida, quanto ao que haver de comer, beber, nem pelo vosso corpo. Olha como é interessante, quanto ao que haveis de vestir. Aí agora vem uma pergunta para ele fechar o versículo: não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que aquilo que você se veste? Jesus está dando uma palavra aqui para a multidão. O apóstolo Paulo, ele entende isso. Aí lá na frente, ele vai ler. Abra Filipenses capítulo 4, versículo 6. Lá na frente, primeiro Jesus fala para aquela multidão: não andeis ansioso com nada. Tipo assim, eu cuido de vocês, eu cuido de você, então não ande ansioso. E eu tenho certeza pelo Espírito Santo de Deus que tem pessoas aqui que precisavam ouvir o que eu vou ministrar. Porque tem pessoas aqui, não porque eu sou um profeta e Deus está me revelando, não estou falando isso, é porque o momento é de ansiedade. Aí Filipenses 4,6 diz assim, ó, vamos lá. Paulo entendeu as palavras de Jesus, aí ele diz isso, ó: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele não enumera algumas coisas, não andeis por coisa alguma, nada. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Paulo traz, agora vamos voltar lá em Mateus para me ler mais versículo. Versículo 26, Mateus 6, versículo 26. Olha o que Jesus fala aqui, ó. Primeiro ele fala para você não andar ansioso, não se preocupar. Você não é mais importante que o seu corpo. Aí o 26, ele diz: observai as aves, os pássaros do céu. Tem três coisas interessantes aqui que ele enumera. Diz assim, ó: ela não semeia, ela não colhe e ela não ajunta em celeiros. Entretanto, ou contudo, vosso Pai Celestial sustenta. Sustenta. Você pode dar um glória a Deus? Sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que essas aves? Se você acha que você vale, dá um glória a Jesus. O 27, ele diz assim: qual de vós, que ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado? Sabe quantos centímetros é um côvado? 42 centímetros. Qual de vós, que está aqui nessa noite, e quem está me vendo no YouTube, por ansioso que esteja, eu preciso, pode acrescentar 42 centímetros no curso da sua vida? Então qual o remédio para a ansiedade? É um ansiolítico? Talvez não. É sei lá, ocitaloprano da vida? Não sei. Também eu respeito a ciência, respeito a tecnologia, porque a inteligência foi dada pelo Senhor. Mas quando você vai na palavra, que é de Deus, não é do médico, ele diz isso aí, ó: qual de vós, por ansioso que esteja, o que você pode acrescentar, pelo amor de Deus? Se você descobrir
descobrir esse segredo de fugir da ansiedade e melhorar o que você está vivendo por você mesmo, traz. Você descobriu a pólvora? Qual de vós, por ansioso que seja, eu vou resolver, eu vou fazer, eu posso acrescentar alguma coisa? Nada. Nós não vamos simplesmente acrescentar nada. Agora, olha a sabedoria de Jesus. Ele olha para as árvores e ele diz assim, ó: a árvore, ela não planta, ela não colhe e ela não poupa. Vamos voltar para a terra. Desce todo mundo para a terra. O que nós aprendemos desde pequenininho? Eu tenho que plantar, eu tenho que colher e eu tenho que ajuntar. É o que a gente faz. Nós ensinamos inclusive para nossos filhos isso. Você tem que plantar. De que forma? Estudando. Está errado? Não. Você estudou, faz um concurso, conseguiu um bom trabalho, colheu. Você trouxe aquilo ali e colheu. Agora, meu filho, a metade você guarda o teu futuro. O que está de errado nisso? Nada. Eu estou compartilhando como é a diferença entre céus e terra. Porque quando eu estou juntando, eu não estou querendo ser irresponsável, não estou fazendo apologia a pessoas que gastam e não sobra nada. Não é isso. Mas eu quero dizer que a ansiedade tem antecipado os dias de vida na terra de muita gente. E Jesus sabia disso naquela época. E foi exatamente que ele comparou uma ave que não planta, não estuda, não colhe e não faz poupança nenhuma. Entretanto, eu, o Senhor, cuido delas. Eu sei, volto a falar, nós temos que ter responsabilidade. Mas o problema é que vira uma doença, sabe, irmão? Sabe aquela agonia? Sabe, criança hoje com 2 anos vai para a escola, tem que ir para a escola, está lá, criancinha, 2 anos, acho que até menos de 2 anos, 6 meses, fui para a escola, eu tinha 10 anos de idade, 6 mesinhos põe a criança ali, tudo bem, precisa aprender, mas por quê? Porque o sistema que a gente vive no mundo, se deixar para colocar com 2 anos, que eu pensei que era 2 anos, vai chegar um monte de cartinha de conselho tutelar, de vizinho reclamando que teu filho tem 2 anos de idade e ainda não foi para a escola. Irmão, você sabe qual é o maior desejo de nós, como cidadãos do céu, homens e mulheres do céu? É pedir a Deus todo dia em oração, abrir a boca e dizer: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Todo dia dizer: Senhor, vem, porque aqui não é meu lugar, Senhor. É muito covarde o mundo. Quando você entende o que é céu, quando você entende o que é a glória de Deus, quando você sabe que teu DNA é lá e que você vai voltar para lá, você sofre nesse mundo. Você sofre, não é fácil. É uma guerra desigual. É desigual, irmão. E o pior é que, sabe, a gente muitas vezes, irmão, mergulha nessa vibe, nessa simetria que o mundo ensina. Quantas são as pessoas que perderam a experiência com Deus porque mergulhou de cara nas coisas do mundo? Eu não estou falando aqui nas coisas do mundo em termos de vícios, não, irmãos. É no sistema. É no sistema do mundo, sabe? É o esquema. Em vez de quanto eu me pego, mas raramente eu faço assim uma reportagem de uma crítica política, alguma coisa. Mas nós, os pastores, nós não fomos levantados para isso. Mas é possível, não estou dizendo aqui que eu sou perfeito e nem os pastores são perfeitos. De um dia eles publicarem lá no Instagram dele, no WhatsApp, que fulano está roubando, que o presidente está fazendo isso, que o deputado está fazendo aquilo ali. Mas no geral, você pode ver, não faz. Bem distante um pouquinho, a gente curte ali um negocinho, porque aquele camarada falou o que a gente queria falar e tal. Mas no geral, nós fomos chamados para mostrar para o mundo que existe outro mundo, que existe outro lugar e que não é clichê. Não é clichê. Meus irmãos, aqui está um monte de espírito reunido. Nós somos espírito. Nós viemos de lá e de lá nós vamos voltar. Então, o que acontece em meio a tudo isso? A pessoa esquece que Deus cuida de nós. A pessoa apaga dentro dela que Deus cuida de nós. Se eu não for trabalhar, eu não tenho. Se eu não colher, eu não junto. E se eu não juntar, meu futuro está perdido. Eu conheço pessoas que nunca pagou 1 centavo de INSS. E já vai para mais de 85 anos vivendo.
Eu conheço pessoas que nunca juntou R$1 e já visitou lugares lugares que quem já juntou muito real ainda não foi. Mais uma vez, eu não estou dizendo que você está errado, mas a coisa encuca demais. As pessoas não têm mais tempo. Nós trabalhamos com famílias, tem casal se arrebentando, tem casal se separando, tem filhos ausentes com o pai dentro de casa. Uma das palavras que nós estamos ministrando do homem ao máximo por esses dias, até o Rafael que ministrou, é a ausência paterna. Os filhos clamam porque não tem paternidade. E a pessoa é gente boa, o pai é um exemplo, trabalhador, está lutando pela família, mas ele está distante dos filhos. Pergunta para um filho desse o que é que ele queria. Se ele queria essa motinha nova que está na moda aí, que não tem capacete, essa motinha que sai aí, não sei se é gasolina, óleo diesel, óleo de cozinha, não sei aquilo ali, eu não sei. Mas pergunta para ele lá no fundo, se ele prefere essa bicicletinha ou se ele prefere você estar com ele. Ontem nós recebemos uma visita do Valdeir e a família. Eles chegaram de tardezinha lá em casa e começamos a conversar, foi gostoso. E eu observando, a filhinha chamou ele 3 vezes. 3 vezes, bora pai. Aí conversava por aqui, pai, bora pai. Na quarta eu não aguentei, falei, bora para onde, menina? É bora demais aí, 4 vezes tu falou com teu pai. Aí ele entrou, pastor, no sábado é o dia delas. Nós vamos sair com elas. Você acha que lá no mundo tem essa prática? Você acha que as pessoas estão preocupadas em colocar R$50, R$100 no bolso, para tomar um sorvete, para comprar um balãozinho, para olhar não sei o quê? Irmão, não está não. Parece uma coisa óbvia, mas não é. Infelizmente, todas essas causas de ansiedade que está acontecendo, é justamente por isso. Quando Salomão, ele diz ali em Provérbio, né, que ensina a criança no caminho que deve andar, para quando você crescer não venha se desviar. Ali é muito claro o que ele diz, esteja perto do teu filho em todo momento. Nossos filhos, irmão, quer nós. Os teus filhos quer você. E acabou. Não joga peso, a carga sobre a esposa e só aparece de noite e está tudo bem, obrigado. Não é desse jeito. Então nós estamos vivendo realmente um mundo doente. E a regra da vida é plantar, é colher o que plantou e juntar. E juntar. Porém, as aves, elas não plantam, elas não colhem e elas não têm poupança. Vou repetir mais uma vez. Eu sou contra? Não. Quero que você entenda isso. Mas que não seja prioridade na sua vida trocar tudo isso por uma comunhão com sua família, que é o mais importante. Irmão, se é uma coisa que nós não sabemos, é qual será o último dia nosso aqui na terra. Ninguém. Nós temos exemplos queridos aqui de 2 pessoas que eram para estar aqui e não estão. Nós sabemos que foi todos 2 homens de Deus. Tiveram as suas falhas e dificuldades com os filhos. Quem não teve? Até hoje eu tenho. Sou devedor a muitas coisas aos meus filhos. Talvez eu errei muito. Por isso que a gente fica estragando os netos, porque a gente quer acertar o que errou nos filhos. Então nós não sabemos o relógio de Deus e nem a agenda de Deus. Invista seu tempo com a sua esposa, invista seu tempo com seus filhos. Crie memória com seus filhos. Outro exemplo seu também, Edson, você e a Lúcia. Quando você não vê o Edson aqui no domingo, pode ir atrás dele, que ele está lá na chacrinha, brincando com os filhos, jogando bola. É ali pro lado de São João, né? Aí não dá tempo de chegar no culto. Quando nós estávamos ali no GA, ele sempre me dizia, pastor, hoje eu vou chegar atrasado e tal. Olha aí. É um homem fiel, ele está aqui na igreja, mas tem momentos que ele diz, não, a prioridade é minha família. Está certo. Os filhos vão crescer dizendo assim, eu tenho um avô que está perto de mim. Irmãos, eu vou falar aqui para você, eu e a Socorrinha, nós temos um alvo. É marcar memória na vida dos nossos netos. Pensa num cara que ama esse Israel, sou eu. Pensa num cara que ama essa Isabel, meu Deus do céu. Tem hora que eu olho para ela, eu não sei o que dizer. Eu não sei o que dizer para ela. Sabe? Tem hora que eu quero ser poeta, aí eu aproveito os tempos do aniversário delas e falo um monte de coisa. Sabe? Que é muita coisa. E eu sei que o Israel e a Isabel vão levar para sempre isso. A Laurinha e o Caleb, que estão me vendo, a Rebequinha, que vai ver esse vídeo, quem sabe no futuro,
Eles vão dizer assim: eu tive um avô e uma avó que investiu tanto na gente. Aí Deus é tão bom que vê a gente desse jeito como avô. Aí envia uma neta de criação, que é a Beatriz, minha netinha querida. Ela desde pequenininha, quando ela chegou na igreja, ela ia sair para o culto, aí ficava atribulada ali com o pai dela. O que foi, meu filho? Eu tenho que dar um abraço no pastor Itamar. Cadê o pastor? Aí ela vem, ela bem pequenininha, porque ela cresceu bastante, né? Então, essa semana nós fizemos 8 anos que chegamos aqui. Vocês estão com 3, né? Vamos fazer 4, eu acho. Então, 4 anos atrás, eu não vou dizer a idade dela, mas era uma pequenininha, uma menininha. Isso marca. Isso marca. Então, o que eu quero trazer para vocês é: não se preocupe tanto. Se preocupe como homens e mulheres responsáveis. Mas aprenda uma coisa: Deus cuida de nós. Você pode abrir a boca e dizer isso? O céu ouvir e diga: Deus cuida de nós. Dá uma salva de palmas para Ele, Ele é digno. Aleluia. E cuida mesmo. Se nós tivéssemos um tempo aqui de tirar 2 horas para passar o microfone, a fila aqui, e você não tivesse vergonha, porque o problema é esse, desse o microfone para todo mundo, você ia falar o tanto de coisas que Deus cuidou de você e está cuidando. Eu vou enumerar alguns aqui, para você não vai vir aqui, eu vou dizer: esse emprego que você está aí, foi Deus cuidando de você. Aquela mudança de cidade que você estava, veio para Brusque, foi Deus cuidando de você. Aquele amigo que você fez, que você sabe que ele te ajudou no momento que você mais precisou, foi Deus, cuidando de você. Naquele momento que você quase cai, faltou nada. Naquele momento que você quase chuta literalmente o pau da bandeira, da mesa, naquele momento, aquela pessoa que diz: não é por aí não, foi Deus cuidando de você. Aquele local que você tomou banho de praia no verão, que depois você viu no jornal que uma criança se afogou e teus filhos estavam lá, e não aconteceu com eles, foi Deus cuidando de nós, foi Deus cuidando de você. Os filhos que você tem, temem a Deus, servem a Deus, estão na casa do Senhor, estão buscando cada vez mais, é Deus cuidando de você. Essa semana inteira, você não pecou nada, você não cometeu nenhum pecado, nenhum. É Deus cuidando de você. Aquelas contas que parecia ser impossível, você está conseguindo pagar. Daqui a pouco você vai sair disso aí, você vai olhar para trás: eu não acredito que eu paguei tudo isso. É Deus cuidando de você. Mas o segredo é essa entrega, é esse entendimento. Não andeis ansioso. Toda vida que vê aquela angústia, meus irmãos, eu sei casos recentes de 15 dias atrás de alguém que tirou a vida. Aliás, não foi aqui, tomou veneno. E eu sei que em muitos lugares, em muitas regiões, tem pessoas que estão pensando em fazer isso. Esquece quem são, esquece o valor que tem. Gente, Jesus disse: será que vocês não são mais importantes do que uma ave? Peraí, né? Me poupe, né? Na nossa linguagem aqui da terra. Olha a falta de respeito comigo. Eu morri por você. Você é muito importante para mim. Agora, tem muitos de nós, eu quero entrar no meio, para não achar que eu sou perfeito, que brincamos com as coisas de Deus. Nós não olhamos para um Deus amoroso, um Deus querido, e nem muito menos um Deus justo, um Deus de justiça. Ele diz: não fuja da ansiedade, descansa em mim, fique em paz, fique tranquilo, confie, entregue teu caminho a mim, e o mais eu vou fazer. Todos nós sabemos disso aí, mas como existem pessoas injustas, como existem pessoas que não retribuem, e você sabe o que eu estou te falando, porque mais uma vez eu falo pelo Espírito de Deus, o Senhor vai me mostrando. Tem pessoas aqui que já fez favores para umas pessoas e nunca reconheceu o que você fez. Essa dor, esse sentimento, essa angústia que você passou, é a mesma de Deus, quando você não confia nele.
quando você não retribui o que Ele faz por você. Se nós amanhecêssemos um dia, irmãos, e agradecesse a Deus, só isso é o suficiente para seguir Ele. Está cheio de igrejas aí, irmãos, aqui em Brusque. Graças a Deus a gente não tem notícias que igreja fechou por falta de membro. Graças a Deus as igrejas aqui, se ela é pequena, se ela é média, se ela é grande, está todo mundo cheio lá, está adorando o Senhor. Mas existem igrejas por aí que estão fechando, sabe por quê? Por falta de quórum, por falta de presença, de pessoas ingratas, que no horário do culto, 7:30 da noite, está num bar bebendo e muitas das vezes está botando um copo de cerveja na boca de um filho. E o mundo vai assim, o mundo vai desse jeito, e as pessoas não se tocam, que criam um monte de dificuldade para servir a Deus, como se fosse assim a pior coisa do mundo. Um dia eu vou entregar minha vida, um dia eu vou servir a Deus, por enquanto não, como se fosse uma coisa que vai morrer, vai matar aquela pessoa, é o fim, não tem mais alegria, não tem mais paz, não tem nada, e carrega aquele fardo a vida inteira. Irmãos, um dos convites de Jesus, lá em Mateus 28 anos, se eu não me engano, Ele diz assim, vinde a mim como estás. Eu vou falar daqui a pouco desse versículo, mas Ele diz, vinde a mim como você está. Aí Ele enumera como Ele imagina que você está: sobrecarregado, angustiado, o fardo nas costas. Tem gente que está cheio de dor nas costas e não sabe o que é. Fardo de pecado, fardo de traição, fardo de covardia, fardo de injustiça, fardo de tanta coisa, e está entrando nessa vibe. Eu sou um derrotado, eu sou uma derrotada, eu sou uma destruída, e aqui o inimigo, o Satanás fica batendo palma. É isso aí, vai descendo mais, pisa na cabeça dele, não deixa ele ir para a igreja não deixa ele servir a Deus não, coloca uma mensagem na cabeça dele: todos os caminhos levam a Deus. Eu não preciso de Deus para me ter. Deus está no meio de gente. Ele esquece que a palavra que saiu da boca de Deus diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. Usa um homem para falar e escrever ali no Salmo 133. Aí ele finaliza o Salmo dizendo assim: ali eu ordeno a bênção. Ali eu ordeno a bênção. Depois ele usa outro homem e diz assim no Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se senta na mesa dos pecadores, dos escarnecedores. A alegria do Senhor, a alegria deles estão no Senhor, e nela eles meditam de dia e de noite. Oh, aleluia! Dá glória a Deus, irmãos. Medita de dia e de noite. Uma vez alguém perguntou assim: pastor, mas se for para cumprir esse versículo, ninguém dorme mais, ninguém trabalha? Não é isso. Você pode meditar trabalhando, lavando a casa, e está escrito ali em Daniel, no capítulo 6, que o cova do leão, está ali em Juízes, que teve um homem que teve uma experiência com uma filha. Você está meditando a palavra de Deus, você está ali, meu Deus do céu. Ali está escrito também que Jesus escreveu isso, aquilo, mas meditando na palavra de Deus. Diz um ditado no meio cristão assim, que a mente vazia, oficina do diabo. Em vez de eu estar me entretendo com situações mundanas, eu mergulho no Senhor. Mas vamos lá. Se o Espírito de Deus quer falar conosco, principalmente para as pessoas que estão me vendo, que a doença de hoje não é mais a depressão, e sim a ansiedade, o que eu preciso? Eu preciso entender biblicamente como eu me sair dessa severa ansiedade que está me matando. Não precisa você levantar a sua mão, mas eu sei que tem pessoas aqui que estão com ansiedade à flor da pele. Então, vamos ver alguns versículos que vão nos ensinar como sair dessa severa ansiedade. Paulo diz lá para a igreja de Filipenses: não andeis ansiosos. Jesus, no Sermão do Monte, diz: não andeis ansiosos. Eles todos falam que vão cuidar de nós. Então, o que eu separei? Primeira ferramenta ou arma ou atitude que você vai ter, estou falando já dentro do natural, para fugir de uma ansiedade. Primeira, acalme-se. Fique calmo. Fique calmo. Está cheio de gente aí, irmãos, vai tocar no outro assim, vai dar choque. Porque está num estado, sabe? Vai pegar na porta do carro, sabe? Aquilo ali está dentro. É um negócio assim,
320 volts ligado, sabe? Na hora que toca, acalme-se. Acalme-se. A primeira coisa que eu tenho que fazer é me acalmar. Irmãos, quando Jesus estava próximo de ir ao céu, está lá em João no capítulo 14, versículo 1, diz assim, ele fala, não se turbe o vosso coração. Sabe o que é a palavra turbar? É uma pessoa desassossegada. É uma pessoa que não tem sossego. É uma pessoa que sabe, anda desse jeito, ó, para lá e para cá. Não se turbe, não se agite. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se assim não fosse, já tinha dito para vocês. Mas eu vou para lá, eu vou preparar um lugar, fica tranquilo, e vou levar vocês para mim mesmo. Sabe por quê? Porque no mundo você vai passar por tribulação, no mundo vai passar por angústia, mas põe um negócio na tua cabeça, eu venci o mundo, e quando eu venci, não era como filho de Deus, eu venci como homem igual a você. Então acalme-se. Puxa o freio de mão do momento, sabe, da eletricidade que está sobre sua vida. Puxa aquilo ali que está me matando, vai trazer, meu Deus do céu. E eu preciso entender que o Senhor é aquele que nos socorre nesses momentos de angústia. Os meninos colocam aí o Salmo 46, o versículo 1, por favor. Davi, os salmistas, eles entenderam essas coisas muito mais do que nós nos dias de hoje. Olha o que é que ele diz aí no 46, no versículo 1. Ele solta essa palavra aí, ó. E é uma verdade. Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e socorro bem presente na tribulação. Deus, o Todo-Poderoso, é Ele. Ele é a nossa fortaleza. Nós somos blindados. Então, por que viver numa angústia? Acalme-se. Acalme-se. Eu vou dar mais outra saída para você ficar livre dessa depressão que está te judiando contigo. Eu vou dizer para você o seguinte: reconheça a grandeza de Deus. Você já viram aquela frase que é antiga? Não mostre Deus ao seu problema. Quem já viu? Não mostre Deus ao seu problema. Mostre o seu problema ao Deus que você serve. Não leva Deus lá para o teu problema. Leva o teu problema até Deus. Então, acalme-se, ponto 1. Depois, reconheça a grandeza de Deus. Irmão, Deus é grande. E para isso, Ele é Senhor dos senhores. Moisés caminhou com aquele povo lá no deserto e foi luta, não foi fácil não. E com certeza ele viu fragilidade nessas pessoas. Mas eu acho interessante, assim, Deuteronômio capítulo 10, versículo 17, quando ele olha para o povo, coloca aí, Deuteronômio 10, 17. Ele olha para o povo e faz um alerta assim: ei, você que está dormindo, você que parece que não sabe o Deus que você está servindo, ó, o Senhor, vosso Deus, ele falando, é o Deus dos deuses. Esses deuses ali é D minúsculo. E o Senhor dos senhores, S minúsculos. O Deus grande, o poderoso, o temível, todo mundo respeita, o mundo respeita, que não faz exceção de ninguém, Esse é o nosso Deus. Então acalme-se e reconheça a grandeza e soberania de Deus. Deus é soberano. Ele é soberano. Isso que você está passando, Deus é soberano. Ele é muito mais do que tudo isso aí, porque Ele é conosco, porque Ele está com a gente, e Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. E como Ele cuida? Lá no livro de Romanos, é bem conhecido aquele versículo, que é Romanos 8, 31. Coloca, por favor, Romanos 8, 31. Lá diz assim, ó: que diremos, pois? Em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, essa pressão, essa angústia, que diremos, pois? À vista de tudo isso que nós estamos vivendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, Ele é grande. Então a grandeza dEle, meu Deus, a palavra de Deus diz assim, que o céu
é o trono de Deus, e a terra é o descanso dos seus pés. Deus é grande. Pega essa ansiedade. Senhor, olha o que está passando aqui. Eu não era assim, eu não estava assim, e agora eu estou assim. Leva para Ele. Usa essa ferramenta dessa grandeza. E outra coisa assim tremenda que o apóstolo Paulo entendeu tudo isso. Ele entendeu tudo isso quando ele vai lá para a igreja é Filipenses, não é? É Filipenses, no capítulo 4, versículo 13. Olha lá, quando ele dá uma estudada aqui, Paulo passou por muitas lutas também, mas quando ele entende a grandeza de Deus, olha o que é que ele escreve para os irmãos da igreja de Filipos. 4,13, Filipenses, bem conhecido. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode olhar para o céu e repetir essas palavras de Paulo. Vamos lá, 1, 2 e... Tudo posso naquele que me fortalece. Dê outra salva de palma para Ele. Ele é grande. Ele é grande e é poderoso. Daqui a pouco eu vou encerrar, mas deixa eu falar mais algumas palavrinhas aqui para nós. Tem que acalmar, tem que reconhecer que Deus é grande, maior do que essa ansiedade. Mas eu vou fazer um pedido para você, como um dos pastores aqui da comunidade. Chegar ali naquela porta para lá, a atmosfera é outra. Aqui, na hora do louvor, às vezes eu olho de um lado de uma pessoa, eu vejo um monte de cabelinho levantado, tudo arrepiado. Na hora do louvor, que não tem como, porque Deus habita no meio de louvor. Então, louvor, Deus desce. Davi atraiu Deus através do louvor. Ele vem. E a gente olha meio de ladinho assim e vê as pessoas tudo arrepiadas, sentindo aquela presença gostosa. O pessoal está no louvor, eles trazem a presença de Deus, ensaiaram, oraram, jejuaram, Deus veio. Mas quando sai lá daquela porta, como é que fica a minha vida com o Senhor? Como é que eu me comporto diante de Deus, em cima daquilo que eu estou vivendo? Estou resolvendo as coisas segundo o que eu acho, segundo o meu achômetro, segundo o meu conhecimento, minha experiência, ou eu estou fazendo junto com Deus? Então o meu conselho que eu quero dar para você, que eu quero daqui a pouco orar por você: ande com Deus. Ande com Deus. Converse com Deus. Eu infelizmente vou te dar uma notícia: você nunca vai tocar no rosto de Deus, você nunca vai pegar na mão de Deus fisicamente, mas Deus é um Espírito perfeito que criou céus e terra. Você pode pegar na mão dele sim, pela fé. Não interessa se o mundo, você está aquele cara ali na fila do banco, ele é doido, os lábios dele não param. Você está conversando com o Senhor. Vai no banheiro, conversa com o Senhor. Vai fechar um negócio, conversa com o Senhor. Vai vender um negócio, conversa com o Senhor. Vai sentar na mesa para comer um feijãozinho, conversa com o Senhor. Vai dormir daqui a pouco, dobra os joelhos. Se não tem a prática de dobrar, senta na cama, conversa com o Senhor. Porque isso aí você está praticando o quê? A companhia com Deus. Então qual é a outra coisa que eu quero deixar para os irmãos? Andem com Deus. Diz o salmista, ele escreve assim, ó: 1000 cairão à sua esquerda, 10.000 à sua direita, ou mais do que isso, mas você não vai ser atingido. Quando você anda com Deus, existe um escudo espiritual assim, ó, que te protege. Se você conseguisse alcançar uma lupa espiritual para ver o que está passando em volta de você, você ia ver demônios, você ia ver flechas na tua direção, tudo batendo. Imagina um vidro, carro blindado, vem aquelas setas, puf, cai no chão, puf, cai no chão, puf, cai no chão, puf, cai no chão. Você ia ver tudo isso se você tivesse uma lupa espiritual. Porque é o que eu sempre falo, que nós somos espíritos, e os ataques vêm dos espíritos. Não foi à toa que o apóstolo Paulo entendeu para nós: meu Deus, a nossa luta não é aqui não, gente. Então, ande com Deus. Você andando com o Senhor, Ele vai te livrar de todas essas coisas. Coloca para mim, por favor, Lucas, no capítulo 9, versículo 23. Olha o que está escrito em Lucas 9, 23. Aquilo que eu falei há pouquinho atrás. Jesus, ele diz, ó: se alguém quer vir após mim, ou seja, eu vou passar e alguém quer vir após eu passar, quer vir após mim, né? Negue-se, dia a dia,
tome a sua cruz e ande com Deus. Se alguém quer vir após mim, tome sua cruz, negue-se todo dia, e siga-me, ande comigo, eu sou fiel. Se passares pelo vale da sombra da morte, se tu estás comigo, o meu cajado te consola. Vem comigo, eu vou te levar a lugares que tu não imagina. É o Senhor que diz assim, não é o pastor Itamar: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Mas siga-me, jamais eu desamparei um justo. Já fui moço e agora sou velho. Não desamparei o justo, nem deixarei faltar o pão na sua descendência. A sua geração, ela vai ser abençoada. Não vai faltar o pão de cada dia na sua geração. Mas você precisa andar com Deus. Você precisa dar as mãos para o Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou contigo. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis, irmãos, lá no capítulo 5, no versículo 22, conta a história de um homem igual a nós. Pode botar, Gênesis 5, 22. Fala a história de um homem igual a você, Enoque. A Bíblia está dizendo que Enoque andou com Deus, literalmente. Ele andou com Deus. Depois ele gerou Matusalém, a sua geração, viveu 300 anos e teve filhas e filhas. Na verdade, todos os dias de vida dele foi 365 anos. Ele viveu 300 anos andando com Deus. Esse homem viveu 300 anos andando com Deus. Olha que coisa mais linda, gente. E quer saber o privilégio dele? Ele não experimentou a morte. Noé, por andar com Deus, ele não experimentou a morte. Enoque, eu queria saber se você estava atento mesmo aí. Então, perdão, gente. Enoque, ele não experimentou a morte. Tá, e qual é a meditação que a gente pode trazer para o dia de hoje? Nós não vamos morrer? A Bíblia diz que quem está em Cristo não morre. Você pode dizer amém? Então você também não vai sentir. É só seguir e caminhar com Jesus. É andar com Ele. Porque esse homem não provou a morte. E tem mais. Noé, aliás, como? Enoque, ele era bisavô de Noé. Ele era bisavô de Noé. Não obstante a toda essa intimidade com Deus, foi ele que profetizou a destruição eminente do mundo. Sabe por quê? Porque o mundo estava passando por problemas de corrupção. Aí chegou na geração do seu bisneto, Noé, e ele colocou em prática aquilo que seu bisavô falou lá atrás. Você dá uma estudadazinha na teologia disso aí, você vai ver que ele profetizou naquela época. Ele profetizou. Ele disse que o mundo estava próximo a um fim trágico. Ele fala assim que era um fim trágico por causa da corrupção generalizada. Como é que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Como é que é o mundo que nós estamos vivendo hoje? Brasil e mundo aí afora. Talvez o Espírito Santo esteja dizendo para você hoje, através da minha vida: Pastor Itamar está sendo um profeta, assim como Enoque foi. Pastor Itamar está dizendo nessa noite: não largue a mão de Deus. Se você está desanimado, o culto é chato, não estou gostando, vem no próximo que vai ser bênção. Domingo que vem nós vamos ter o culto aqui das crianças, não é isso? O culto das crianças da Semana Santa, coisa mais linda do mundo. É no outro, mas eu queria que vocês viessem desse também para ouvir que vai ser no outro. Entendeu? Porque nós somos normais, irmão. Às vezes o louvor não é aquele louvor que você queria, mas era o que Deus queria. Não é verdade? Não era do jeito que você queria, mas era do jeito que Deus queria. Então talvez o Senhor está me levando a você como um profeta hoje para te dizer isso. Agora, é impressionante, irmão, quando nós esquecemos que Deus cuida de nós, nós tentamos resolver os nossos problemas, nós partimos para cima e com força. Só que em pouco tempo você vai ver que tudo piora, até que você entregue de volta ao Senhor. E esse que vos fala é Mister,
que tem experiência em falar isso, porque já estou com cabelo branco. E quantas vezes eu quis tentar as coisas por minha conta? Quantas vezes, viu, seu Renan? Quantas vezes eu quis fazer por minha conta? Viu, seu Rômulo? Viu, seu Pedro? Viu, seu Itamar? Viu, dona Socorrinha? Viu, Anderson e Ellen? Quantas vezes nós tentamos fazer por nossos braços? Sabe o que aconteceu? Deu tudo errado. Existe uma coisazinha que as pessoas não entendem e chamam de remorso. É remorso? Quando a pessoa erra, sabe? Ele tentou, mas ele não tem a humildade de reconhecer que foi ele que fez tudo. Quando ele percebe isso, vem aquilo ali dentro dele. Irmãos, dói. Só por um detalhe, ele esqueceu que é Deus que cuida dele. Então, a palavra para meus irmãos ir para casa hoje feliz, renovados por tudo que Deus fez desde domingo. A palavra de quinta-feira, uma bênção, é colocar no seu coração: Deus cuida de nós. Queria pedir o pessoal do louvor para subirem. Vamos adorar a Deus com esse entendimento: Deus cuida de mim.